título da mensagem de hoje é Aprendendo a Descansar no Cuidado de Deus. Como precisamos aprender a descansar nos cuidados do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então convido os irmãos para abrir as suas Bíblias em 1 Pedro capítulo 5, verso 7. E a palavra do Senhor, ela diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Outra leitura é Romanos 8, 28. Romanos 8 e 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Mais um antes de lermos Mateus. E Salmo 91, de 1 a 2. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Então esses 3 versículos a gente vai estar depois, um pouquinho mais para frente, lendo novamente, mas como eu disse para os irmãos, nosso texto base está em Mateus capítulo 11, verso 28 e 30, eu vou pedir para os irmãos também lerem comigo, e vamos ler em uma só voz, lemos esse versículo, já está projetado aí, Mateus 11, 28 a 30. Daí a gente lê de uma só voz dali que for projetado, Mateus 11, versão Almeida 21, Almeida século 21. Daí a gente lê numa só voz, mas projetado ali, senão vai ficar meio confuso, né? Cada um está com uma versão, amém? Já está aí? Então vamos ler em uma só voz. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, meus irmãos. Por isso que eu queria até trazer aqui antes, né, aprendendo a descansar no cuidado de Deus. Eu li uma citação muito interessante ele é um pregador, foi um pregador inglês que pastoreou lá nos Estados Unidos. Ele teve ali várias pregações, foi considerado muito profundas suas pregações. Eu não sei, talvez o Rômulo aqui no English, melhor do que o meu, estaria melhor que o meu. Eu nem tenho inglês, eu sou analfabeto no inglês. Então aquele lá que quiserem fazer inglês, o Rômulo é um professor de inglês da nossa igreja, né? É só procurar o Rômulo. Mas aqui era J.H. Joest, né? Joest, eu não sei como, Joest, não sei como que pronuncia. Mas ele fez uma citação surpreendente quanto ao jugo do Senhor. Eu quero ler para os irmãos aqui, que eu achei assim fantástico quando eu li essa citação. O erro fatal para o crente é procurar suportar o peso da vida de uma única coleira. Nunca foi a intenção de Deus que o homem levasse o seu fardo sozinho. Cristo, portanto, lida somente com jugos. Um jugo é um arreio de pescoço para 2, e o próprio Senhor pleiteia o lugar de um deles. Ele quer compartilhar o labor de qualquer trabalho que o esfola. O segredo de paz e vitória na vida cristã se encontra em tirar a coleira taxativa do eu e aceitar o jugo brando do Mestre. Jesus, ele quer carregar o seu jugo contigo.
Jesus, ele dá o jugo dele que é suave, que é leve. O jugo, os irmãos sabem, né, que é jugo, que é colocado na cabeça do animal. Eu já falei algumas vezes aqui na igreja, onde esses animais serviam como uma tração, servia para carregar juntos determinado, ou arar um terreno, ou carregar determinada carga, e ambos era colocado esse jugo no pescoço para eles puxarem. Se o jugo fosse desigual, ia ficar muito pesado, ia ficar para um, ou mais leve para o outro. Mas Jesus fala, tome o meu jugo, e quando ele toma esse jugo, ele pleiteia para andar com esse jugo juntamente com você, para que você não carregue sozinho os fardos da vida. Então, pensando, meus irmãos, na nossa caminhada que nós temos, e todos nós temos uma caminhada nessa vida, nós percebemos que muitas circunstâncias, muitos fardos são pesados. Muitos fardos nas nossas vidas, ele tira a nossa força, ele tira muitas vezes a nossa capacidade de olhar para o futuro, ele tira também a nossa visão daquilo que nós somos e daquilo que Cristo é em nossas vidas, e muitas vezes parecendo impossível de ser carregados. Há fardos que parece que vêm sobre nós aqui de uma forma tão assim avassaladora, que parece impossível de ser carregado, e não pouco frequente como pode se sentir aqui esmagados, arruinados, muitas vezes até atrocidades pelos problemas da vida que acarretam a todos nós e infelizmente nos persegue, e não estamos ilesos e não estamos infelizmente imunes a esses fardos e problemas que nos sobrevêm. Daí pare um pouco neste momento e pense, e reflita, meus irmãos, esquece neste momento qualquer problema lá fora, qualquer circunstância, qualquer coisa agora que tire sua atenção. Pense comigo, quantas vezes você já viu uma porta fechada na sua vida? Quantas vezes? Parece que uma porta se fechou e não quer abrir. Parece que qualquer porta que você vai lá, a hora que você vai na maçaneta, está fechada. Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes você se sentiu na sua vida sem direção? Que rumo tomar? Para onde que eu vou, meu Senhor? Para onde que eu vou? Se sentindo sem direção. E quantas vezes já se perguntou, Deus, o Senhor ainda está cuidando de mim? Senhor, será que o Senhor está cuidando mesmo dessa situação? Será que o Senhor está cuidando mesmo desse meu clamor? Será que o Senhor está me ouvindo? Será que o Senhor está percebendo? Será que o Senhor tem algo? O que o Senhor tem para mim? Quantas e quantas vezes, talvez nós já perguntamos, ou talvez estamos pensando nisso hoje, ou iremos pensar amanhã. Quantas vezes? Mas voltando ao versículo de Mateus, que nós lemos agora de pouco, Jesus, ele diz algo surpreendente: aprendei de mim. Aprendei de mim. Ele é taxativo. Isso significa que precisa aprender mais dele. Dele quem? De Jesus. Para isso, meus irmãos, precisamos nos submeter a ele. Submissão. Porque aprender de Cristo muitas vezes é desaprender muito de nós. Aprender de Cristo, os caminhos de Cristo, muitas vezes é abrir mão dos meus desejos, e muitas vezes até de valores que eu tenho, que são errados, que estão fora do controle, subjugando o seu eu, o nosso eu. Para aprender de Jesus, a gente tem que subjugar o nosso eu, e perceber o quanto sou fraco, e o quanto eu sou desesperadamente dependente de Cristo, e todos os dias da minha vida.
E eu preciso entender isso, aprender isso do Senhor, que eu não dependo de mim, eu dependo de Cristo, e eu preciso de Cristo Jesus. Depender dEle diariamente, depender dEle todos os dias. E eu digo, meus irmãos, você precisa entender algo muito importante mesmo. Aprender, ou muitas vezes você precisar, não é fraqueza. Depender não é um sinal de fraqueza. Muitos podem dizer, né? Se eu depender de tal, isso é fraqueza, é ser fraco. Depender dos outros, ou depender disso ou daquilo, é ser fraco. Depender como um sinal de fraqueza. Mas meus irmãos, quando nós dependemos, você está declarando algo muito importante, porque você é maduro o suficiente para perceber que você não consegue nada sozinho. É uma maturidade espiritual. O grande problema, meus irmãos, não é você não saber de tudo, e sim achar que sabe o suficiente para dirigir a sua vida e para resolver os seus problemas. Este é o grande problema. Às vezes, já conversei com muitas pessoas, muitas mesmo. Eu não sei, eu tenho que aprender mais da Bíblia para fazer isso e aquilo. Com certeza a gente precisa aprender mais da Bíblia. As coisas são difíceis porque eu não sei muitas coisas, eu não sei muito, eu não sei isso ou aquilo. Mas, meus irmãos, não é o saber tudo que vai resolver os seus problemas, e sim, é você entender que você não é suficiente para resolver o que você precisa. A vida cristã, meus irmãos, ela não é estática. A nossa vida, ela não é sem movimento, a vida cristã. Ela é progressiva. Você aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Naquele momento você é justificado, é tornado justo. Sua multidão de pecados, as nossas multidões de pecados são lançados no mar do esquecimento. Ali Deus, Ele não vai mais te olhar e falar: você lembra quando você fez isso? Tudo é lançado fora. Mas não para aí, ela é progressiva, ela continua, e Deus nos chamou para essa vida progressiva de caminhar. Ele nos escolheu para ser salvos, mas também, meus irmãos, nos chamou para crescermos a nossa vida como um todo. Crescer na nossa vida como um todo. Deus, Ele muda a nossa vida por completo. Ele muda o meu pensamento, Ele muda minhas atitudes. Hoje o Rômulo estava falando aqui sobre o... Qual que era o versículo que eu cheguei mais no meio do... Filipenses 4, né? Fazer tudo para... Quer pensar, qual que era o... Não. Que eu peguei no meio. Oi? Dos pensamentos, né? Dos pensamentos, daí eu estava vendo a revista ali. Meus irmãos, Deus, Ele te salvou, Deus, Ele me salvou, Ele me justificou, mas Ele muda o meu caminhar diariamente. Ele nos faz crescer, e daí, se eu pensava de uma maneira, ou se eu agia de uma maneira, se eu procurava andar de uma maneira, progressivamente Deus, Ele vai moldando e tirando-me desses caminhos tortuosos, daqueles pensamentos que eram muitas vezes nocivos e até mesmo pecaminosos ou destruidores, e Ele vai mudando a nossa vida. Então Deus nos escolheu para uma vida de progressão, para crescermos na presença dEle, e crescer exige de todos nós algo muito importante. Sabe o que é? Um aprendizado. Crescer requer aprendizado. Queria trazer uma pequena ilustração. Quem aqui tem filhos? Ergue a mão aí. Quem tem filhos aí? Isso. Qual filho já nasceu andando? Acho que nenhum, né?
Pensou, seria algo meio chocante, né? O bichinho pular lá ou da barriga, ou do parto normal ali, e sair correndo, né? Então, ele teve um progresso. E quantas vezes, antes dele aprender a andar, o que acontecia? Ele caía. Daí o papai ou a mamãe, às vezes estava lá a vovó, o vovô, o tio, a tia, o irmão da igreja, os amigos, pegava na mãozinha, pegava lá na mãozinha dele, e vamos andar, meu filho, vamos andar. Não precisava nem ensinar sobre equilíbrio, você não tinha que falar, filhinho, o pai está segurando a sua mão porque existe uma força da gravidade que te puxa e você ainda não tem o equilíbrio, né, que consiga. Não, você pega na mãozinha dele e caminhava. E o que ele faz? O que seus filhos faziam? Segurava e não dava os passinhos e não tinha medo, porque confiava naquele a quem estava segurando, quem estava segurando a mãozinha dele, porque era proteção. E na nossa vida, meus irmãos, espiritual, não é diferente. Nós tropeçamos e caímos, até a gente atingir uma maturidade que vai ser até a nossa morte. A gente vai progredindo a cada dia, espiritualmente, como pessoas, até a gente chegar ao andar sozinho. Muitas vezes a gente caía, tropeçava, erramos, não entendemos de tudo, mas podemos contar que é uma mão, mesmo que não seja visível aos nossos olhos, segurando e nos sustentando no nosso caminhar, fazendo-nos aprender a andar, fazendo-nos aprender a seguir, segurando para que a gente não venha se machucar de uma maneira mortal e nos levando na nossa caminhada. Então precisamos aprender de Deus, que Deus cuida de nós, mesmo quando nós não entendemos os caminhos. Deus, Ele cuida. Às vezes você está caminhando num caminho, é até meio estranho, né? Mas você está trilhando em caminhos que você não consegue entender, mas Deus, Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando nós não enxergarmos, ou não enxergamos lá, a luzinha lá no fim do túnel. Podemos confiar que o nosso Deus soberano nos sustentará. Ele segurará em nossas mãos, Ele nos ensinará, Ele nos guardará. Então, desta forma, meus irmãos, precisamos fazer algo importante. Reconheça a sua dependência de Deus. Você tem que reconhecer que você depende de Deus. Jesus, em João 15, ele diz que sem Ele nada podes fazer. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque o quê? Sem mim, nada pode fazer. Sem Jesus, nada podemos fazer. Eu não sei de tudo, meus irmãos. Você não sabe de tudo. Eu não controlo tudo. Não consigo. Eu tenho certeza que você também não consegue controlar tudo que está na sua vida, em volta da sua vida, e todos os acontecimentos. A gente não consegue. Nós não sustentamos as nossas próprias vidas. Nós não conseguimos enxergar além, muitas vezes, aquilo que nós estamos vendo agora. E o grande problema é que nós vivemos numa geração que prega uma autossuficiência, com aquelas palavras de efeito, dizendo, querendo fazer você repetir, né? Dizendo, falar, você pode, diga sim, eu posso. Eu lembro, décadas atrás, um colega de trabalho, né? Assim, a gente não trabalhávamos juntos, colega de profissão. Eu vi ele
ele estava tipo fazendo um batuquinho, né? Eu estava quase já na ginga do batuque dele, e ele, sim, eu posso, sim, eu posso. Sim, eu posso. Eu falei, meu, sim. Eu estava marchando lá, falei, acho que eu posso também, se ele está podendo, né? Sim, eu posso, eu posso. Daí eu fui entender, cara, o que você está falando? Eu estou ficando agoniado já, de você pode o quê? Não, é forças do pensamento, porque eu posso muitas coisas, e eu tenho que afirmar isso, porque eu posso, e eu posso sim, eu falei, isso daí que eu entendi, que loucura, autossuficiência. Alguém falou uma palavra que você pode fazer isso, determinar aquilo, você pode conseguir isso, você dá conta de tudo, porque você é forte, você consegue, e daí começa a encher as nossas cabeças de você, confia em você. Não estou falando que você é um miserável que não confia em nada, viu? Você tem que confiar sim naquilo que você faz, você tem que confiar naquilo que você oferece. Não estou dizendo que a gente não deva ter uma autoconfiança, mas, meus irmãos, não tenha uma confiança naquilo que você não consegue fazer, porque somente em Deus a gente consegue. A realidade é que nem sempre daremos conta das nossas demandas, essa é uma realidade. Quem nunca aqui acordou um dia de manhã planejando algo? Hoje eu vou fazer isso, ou vou fazer aquilo, e chegando no serviço, chegando na escola, ou desenvolvendo os trabalhos da casa, de repente você não faz nada que você projetou, nada. Conseguiu nem sequer cumprir um item da lista, porque muitas vezes nós não daremos conta das demandas que nós temos, nem sempre eu poderei confiar no meu coração, porque ele é enganoso. A realidade, meus irmãos, é que nem sempre daremos conta de tudo, esta é a realidade. É aí que eu falo que nós não podemos confiar no nosso senhorio do poder, nosso poder, ou a nossa boa vontade. Às vezes a gente tem que ser duvidoso um pouco do nosso coração, duvidoso um pouco do meu poder, duvidoso um pouco daquilo que eu consigo, mas não para parar ou estagnar, nada disso. É para você não achar que você pode tudo, que você é autossuficiente e que você consegue as coisas sozinho, porque o Evangelho de Jesus Cristo que lemos agora diz algo diferente, que diz que Jesus Cristo nos ensina, porque sem mim nada podes fazer. A raiz do pecado original foi a independência de Deus. Eu quero ser Deus, eu sou independente, eu quero ter o conhecimento do bem e do mal, eu quero a minha autossuficiência. Adão, ele quis decidir por si mesmo. Eva quis confiar na sua própria percepção, e desde então o coração humano luta contra a sua dependência, a sua autodependência. Mas quando nós aprendemos de Deus, meus irmãos, caminhamos numa maturidade espiritual e voltamos a um lugar que devemos estar sempre, nas dependências de Cristo Jesus, dependendo exclusivamente dEle. Eu não dependo no sentido de salvação de um governo, eu não dependo para ser feliz de um relacionamento, de um carro novo, de um celular novo, não dependo, eu dependo exclusivamente de Deus. Deus, Ele é tudo em nossas vidas. Devemos aprender que mais de Deus significa confiar nas suas promessas. Se Deus Ele prometeu estar convosco todos os dias até a consumação do século, Ele não vai te abandonar no meio do caminho. Ele não vai me abandonar no meio do caminho. Ele não vai dizer, estou cansado já, você é muito murmurão, cansei de você, cansei de ouvir as suas reclamações,
cansei de olhar e ver que você não muda. Deus não vai fazer isso. Podemos confiar na sua promessa, nas suas promessas, que Ele vai nos proteger, que Ele vai nos guardar, que Ele vai nos guiar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, diz a palavra do Senhor. Podemos confiar a nossa vida nele, olhar para Ele, e devemos obedecer os seus mandamentos, depender somente dEle, pois Deus é soberano. Quanto mais você conhece, quanto mais você reconhece a Deus, menos você confia no teu senhorio e na tua autossuficiência e no teu poder, e confia em Deus sabendo que Ele tem o melhor para a sua vida. Eu volto a dizer, meus irmãos, não estou dizendo que nós temos que ser aquelas pessoas, sabe, aquela falsa humildade, né? Ser humilde não é ser capacho, ser humilde não é ser, desculpa o tom da palavra, mas aquele tontão que nada faz. Não é isso. Não é aquela pessoa, né, que todo mundo chuta e parece, não é ser abobalhado, não é ser aquela falsa humildade, porque humildade não é ser uma pessoa cabisbaixa, de cabeça baixa, com roupas rasgadas. Não é isso. Humildade é você saber que você não depende de você e não depende do outro, você depende de Deus. Que você, quando toma as rédeas da situação e Cristo não está no controle, você vai dar os pés com as mãos e logo você vai padecer na queda e padecer no pecado e vai estar desistindo no meio do caminho, porque Deus não está no controle da sua vida. Então depender de Deus é isso, é reconhecer que muitas vezes você vai ter que abrir mão do teu querer para cumprir o que Ele tem para você. Muitas vezes você vai abrir mão da tua felicidade deste mundo para ser um servo bom e fiel. Muitas vezes você vai ter que olhar e depender de Deus e falar: Senhor, não tenho nada e nem ninguém, o que eu tenho é somente a Ti. Então depender de Deus é confiar menos em Ti e saber que Ele tem os melhores e maiores propósitos na sua vida. E muitas vezes as portas se fecham, como eu fiz a pergunta aqui no início da mensagem. Deus, as portas fechadas nem sempre são sinônimos de abandono de Deus. Repito, as portas fechadas nem sempre são o abandono de Deus para a sua vida. Deus, Ele governa, meus irmãos, circunstâncias visíveis e as invisíveis. Aquelas que a gente enxerga e até mesmo aquelas que nós não enxergamos. Quando uma porta se fecha, nossa tendência talvez é pensar: Deus me rejeitou. Deus está me rejeitando, só pode. Já viu aquele ditado, né? Eu devo ter tacado pedra na cruz, né? Já viram aquele? Deus está me abandonando, Deus esqueceu de mim, ou talvez até Deus está me punindo. Às vezes existe uma punição sim, uma consequência do pecado, mas nem sempre. Deus está me punindo, Deus está me menosprezando, talvez podemos até pensar isso, mas portas fechadas muitas vezes também é sinônimo, sabe do quê? De livramento. É sinônimo de cuidado do Senhor. Os irmãos lembram da história de José? O que aconteceu com José? Ele foi o quê? Jogado onde? Dentro de um poço, de uma cisterna. Ele foi jogado e vendido por quem? Pelos seus irmãos. Ele foi ali dado como morto para o seu pai, o qual lamentou décadas, o qual lamentou por muito tempo. Mas aquela cisterna, se não fosse aquela cisterna,
se não fosse aquele fosso, aquele poço, se não fosse os irmãos vendendo ele de uma forma injusta, de uma forma ciumenta e até mesmo violenta, ele nunca chegaria no palácio. Ele não ia chegar no palácio, lá no Egito. Se não fosse a prisão a qual ele ficou preso por anos, 2 anos ali preso, administrando a comida, administrando bem o que tinha, ele não chegaria a um governo do Egito. Então, meus irmãos, se não fosse tudo isso que acarretou na vida daquele jovem, certamente ele não seria um instrumento de salvação para a sua família. Então os irmãos percebem que muitas circunstâncias ruins, elas podem ser livramentos futuros seu, da família e de até mesmo de uma sociedade, e até mesmo de uma comunidade, e até mesmo de muitas e muitas coisas, porque José, injustamente vendido, maltratado, vendido pelos irmãos, preso pelo seu senhor, jogado numa prisão, determinado momento da sua vida, o segundo na hierarquia da governança do Egito, acima dele só tinha Faraó, o restante todos estavam submetidos ao senhorio dele, e Deus já tinha essa história escrita para a salvação do teu povo, do pai de José, dos seus irmãos. Então, quando Deus fecha uma porta, quando Deus parece que não está abrindo aquilo que você tanto deseja que Ele abrisse, Ele na verdade está redirecionando os seus caminhos para a vontade dEle, para o melhor da sua vida, para o melhor dos seus, para o melhor que Ele tem para você. Então, meus irmãos, Provérbios 16:9, ele diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Coisa linda, Provérbios é lindo. A gente, meus irmãos, planeja os nossos caminhos, mas quem dirige os nossos passos é o Senhor. Você faz planos, isso é muito bom, e tem que fazer. Temos que planejar, precisamos, senão vira bagunça. Então o planejamento é importante, é muito bom, mas melhor é quem dirige, que é o nosso Deus. Não sei se muitas vezes, os irmãos já perceberam, né, existe aquele que está no mapa, existe aquele que está no volante, né? Se aquele que está no volante é um bom motorista, dá segurança, não dá? Então, nosso Deus é esse, Ele dirige, Ele está lá, a gente faz o caminho, a gente até pensa um caminho, mas Ele está dirigindo, daí você fala, Senhor, meu plano é virar à esquerda, daí Ele fala, eu estou no comando, eu vou reto, não vou virar à esquerda não, daqui 2 quadras, vire à direita, e daí Ele vira à direita, próxima à esquerda, e assim Deus dirige as nossas vidas, porque Ele tem o melhor para nós, Ele cuida de nós, e quando Ele, meus irmãos, fecha algo, é para cooperar para o seu propósito final, porque você e eu, nós enxergamos o hoje, a gente enxerga o hoje, a gente pode até projetar o amanhã com suposições, mas hoje a gente consegue enxergar mais claro, mas o Deus os qual nós servimos, o soberano eterno Deus, Ele enxerga a eternidade, Ele vê um todo, Ele vê um todo para cada um de nós, e daí nós podemos nos deleitar no que Romanos 8:28 nos diz, que sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, nós lemos aqui hoje, dos que são chamados segundo o seu propósito, do que são chamados segundo os seus propósitos.
Deus coopera para o seu bem. Porque o cuidado de Deus, isso é importante. Tudo é importante, mas algo muito importante, o cuidado de Deus não é ausência de dor. Se a gente tivesse aqui com uma classe de adolescentes, crianças, que de repente são mais expressivos, às vezes que eles são mais espontâneos, né? A hora que você falasse, né, o cuidado de Deus não é ausência de dor, todo mundo ia, né? Eu queria tanto não ter dor. Quem quer dor hoje aqui? Diz um amém forte, né? Quem quer ficar com dor? Quem quer? Nossa, Senhor, hoje eu decidi, eu quero sofrer. Ninguém. Mas, meus irmãos, muitas vezes o cuidado do Senhor não é ausência de dor. João 16:33 diz: eu vos tenho dito essas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações. Mas como que ele termina ali? Mas não vos... Está aí ou não? Está projetado? Mas não vos... O que aconteceu? Eu venci o mundo. Não desanime, Jesus, ele venceu o mundo. Muitos aparentemente, meus irmãos, vivem uma vida frustrante e de derrotas, pois não entendeu o real significado de contentamento no Senhor. Não entendeu. Colocando o cuidado de Deus apenas na ausência de problemas. Eu estou bem, por quê? Porque hoje eu fui abençoado. Amém, com certeza é bênção também. Porque hoje eu resolvi o problema tal. Glória a Deus, é isso mesmo, Deus faz isso por nós. Mas hoje eu estou bem, estou contente, estou com meu contentamento. Por quê? Porque hoje eu resolvi isso. Mas muitas vezes não é isso, meus irmãos. Esse real significado de contentamento não está só quando nós temos coisas favoráveis. Eu me contento no Senhor na minha luta, eu contento com o meu Senhor na minha fraqueza. Eu tenho a minha alegria, a paz que vem de Deus, independente da circunstância, independente daquilo que me sobrevém, porque eu sei que Deus tem o melhor para mim, e que essas coisas que tem no mundo são as tribulações que sobrevêm, mas eu posso ter a paz que vem dele, eu não preciso me desanimar, porque eu sirvo alguém que já venceu esse mundo, e ele vai me ajudar a cada dia no caminhar, porque ele se compadece das minhas dores. Lá em Salmos 91 diz, vamos ler numa só voz aqui bem forte nesse momento, Salmo 91:1, o que diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Sombra significa ausência de sol, meus irmãos? Sim ou não? Sombra significa ausência de sol? Não. Porque a sombra, ela vai te proteger do sol. Mas vai eliminar o sol? O sol vai estar lá. Vai continuar lá. O sol está lá. Então, sombra não significa ausência de sol, mas significa algo interessante: proteção. A sombra nos protege contra o calor do sol, contra aquele, sabe aquele ardume que dá no corpo, daqueles 34, 35 graus, e a hora que você vê aquela sensação térmica de 40 graus, aí você está na sombra, às vezes bate aquela brisa, te protege. Então, o cuidado de Deus, algumas vezes, não é apenas impedir a tempestade, algumas vezes sim, mas outras vezes não. Ele pode também fazer isso quando você estiver passando por ela, porque Ele estará presente contigo sempre. Vocês lembram daquela passagem de Mateus 8, 24, 27, quando Jesus dormia no barco, quando eles estavam atravessando um lago, um rio, estavam ali atravessando, e Jesus estava dormindo, e sobreveio o quê? Uma tempestade.
E quando veio aquela tempestade, os discípulos achavam que estavam morrendo. Estavam que aquele momento ia tudo sucumbir, mas Jesus sabia muito bem que eles chegariam ao outro lado. Jesus estava no barco. Jesus estava ali, dando a segurança. Então, às vezes, você pensa dessa maneira: eu vou afundar. É hoje que eu morro. É hoje que tudo vai para o buraco. É hoje que tudo vai dar errado. Mas Jesus está no seu barco. Então você não vai afundar. Jesus vai segurar em suas mãos. Ele vai te proteger. A presença de Deus é mais poderosa que a intensidade da tempestade que sobrevém na sua vida. Então, meus irmãos, isso nos dá uma certeza profunda que nós não andamos sozinhos. Eu não ando sozinho. O inimigo trabalha muito na mente das pessoas, sussurrando algo que é terrível, e muitas vezes falando: Deus te abandonou. Deus te abandonou. Sussurrando. Você está sozinho. Você está sozinha nessa luta. Você não tem pai, você não tem mãe, você não tem um marido, você não tem uma esposa, você não tem ninguém, você está sozinho. Ninguém se importa com você, você é um nada. E ele sussurra, querendo dizer que você está sozinho, mas a verdade bíblica que Cristo Jesus nos ensina, ela é muito clara. No final do versículo de Hebreus capítulo 13, verso 5, nós vemos dizer, porque ele mesmo disse: nunca te deixarei e jamais te desampararei. Essa é a promessa de Deus. E se eu conheço ao Deus que eu sirvo, eu sei que eu posso me apegar nessa promessa e dizer: eu não estou desamparado. Mesmo que minha mãe me abandonou, mesmo que meu pai não me entende e quer meu mal, mesmo que meu marido não está nem aí, foi embora, mesmo que a minha esposa só reclama, mesmo que meus filhos estão nos caminhos tortuosos, mesmo que minha vida parece estar fora do controle, eu posso confiar que eu não estou desamparado, porque o meu Deus está comigo e vai me ajudar na minha caminhada. O cristão pode até se sentir sozinhos em determinados momentos da sua vida, mas uma certeza ele tem: ele nunca está sozinho, porque o Deus Todo-Poderoso que te resgatou, o qual te escolheu, o qual te elegeu e trouxe para a sua maravilhosa luz e falou: eu estou te salvando, filho. Ele está com você todos os dias da sua vida. Ele nunca vai te deixar, porque há uma grande diferença entre sensação e realidade, meus irmãos. É muito diferente, porque muitas vezes a sensação que eu tenho na minha vida, por causa do momento que eu estou vivendo de angústia, de dor, de desamparo, de angústia, a sensação que eu tenho é que está tudo indo para o buraco, mas a realidade é outra, e a realidade é a presença constante de Deus, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não está sentindo, Deus, Ele está aí, mesmo quando você não percebe, Deus, Ele está agindo a seu favor, mesmo quando Deus parece estar em silêncio, Ele está aí e não está ausente. Algo interessante, né? Imagine, eu vi um negócio, uma ilustração, eu achei meio que interessante a ilustração. Meio que interessante, ficou até esquisito, né? Você vai falar: puxa, não é tão interessante, então. Você é meio interessante, mas meio interessante até. O que fala que uma pessoa estava caminhando, né? Ela e Jesus, né? Do lado, numa areia, e daí a pessoa via duas pegadas na areia, né? Então, duas pegadas na areia, conforme essa pessoa andava. De repente veio uma tribulação, veio uma
incerteza da vida, veio algo que tirou o seu sono, tirou o seu chão, essa pessoa começou só a ver uma pegada só. Daí no coração dela, ela estava falando: Senhor, cadê tu? Onde está o Senhor? Cadê você, Senhor? Cadê o meu Senhor que estava do meu lado? Daí o Senhor responde: eu estava te carregando. Então, na verdade, a pessoa estava tão desesperada que nem percebeu que aqueles passos não era dela, e sim de Cristo Jesus, que estava carregando ela no colo. Às vezes, nos nossos problemas, a gente não consegue enxergar que Deus está nos carregando, que Deus está nos carregando e dado a mão, está do nosso lado, está conosco, porque a gente só olha e muitas vezes percebe aquele problema pontual. Mesmo quando você não percebe, Deus está carregando. Ele está te sustentando, porque Ele é o Deus sustentador, que sustenta toda a terra, sustenta o universo, sustenta toda a vida. É Ele que nos sustenta. E por fim, antes de partirmos para a conclusão, Ele nos dá direção. Então, decidir confiar, meus irmãos, é um ato de fé. Decidir confiar é um ato de fé. Fé não é um simples sentimento. Porque muitas vezes, meus irmãos, irmãs, fé vai ter que ser uma decisão de confiar, mesmo quando você não está vendo. É o que está lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1, que a fé é uma garantia, ou algumas versões diz o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então, muitas vezes a minha fé deverá ser uma fé que não sente para confiar, mas confia sem sentir, sabendo que Deus tem o melhor e o maior propósito. Porque Provérbios 3, 5, 6 nos diz algo importante: confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará tuas veredas. Então, meus irmãos, não é confiar parcialmente em Deus. Eu confio em Deus até aqui, mas ali eu acho que eu vou ter que tomar algumas atitudes. Não, é confiar de todo o coração, de todo. Às vezes Deus não nos mostra o mapa inteiro da vida. Seria bom, né? Pessoa, se chegar assim na sua casa hoje, Deus te fala: eu vou abrir o mapa da sua vida aqui e vou te mostrar cada caminho que você vai trilhar. Deus não faz. A gente não vê tudo, nós não conseguimos entender, mas uma coisa nós podemos confiar, que Ele nos mostrará cada passo que devemos dar. Então, o passo de amanhã, o próximo passo de terça, os passos de quarta, e assim sucessivamente, de uma forma diária, nós podemos confiar que Jesus vai nos mostrar. E isso, meus irmãos, é digno de suficiência, porque Ele nunca nos deixou, Ele nunca nos abandonou. E para concluir, Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos o quê? Éramos o quê? Pecadores. Ele não morreu quando você era bonzinho, legal, e essa pessoa amável que você é hoje. Ganhei pontinho com a igreja hoje, hein? Amável, essas pessoas queridas. Não, Ele morreu quando nós estávamos chutando um ao outro. Ele morreu quando nós estávamos até mesmo mentindo, estávamos até mesmo xingando, falando palavras as quais entristeciam e entristecem o coração de Cristo. Ele morreu quando nós éramos pecadores. Então, o maior cuidado de Deus não foi abrir, meus irmãos, as portas financeiras,
não foi resolver os seus problemas temporais, embora isso ele faça também, mas o maior problema que ele resolveu foi o problema do eterno pecado, que foi um problema eterno, que é do pecado que habitava em nós, e reconciliando-se com ele. Então Jesus, meus irmãos, ele foi abandonado na cruz, para que você nunca fosse abandonado na sua vida. Ele foi abandonado. O que Jesus falou para o Pai, quando ele exclamou: meu Deus, por quê? Me desamparaste. Então ele foi abandonado, desamparado, ultrajado, para que você e eu não fosse abandonado. Então convido a você ter, meus irmãos, uma vida de oração constante, não somente em crise. Muitos procuram a Cristo só em crise, o dia que está ruim, o dia que tudo perdeu, daí eu lembro de Cristo. Mas ele te convida a uma vida constante de oração, uma vida constante da leitura da sua palavra, porque quem não conhece a palavra de Deus, não conhece o caráter de Deus. Então temos que aprender mais de Deus, a ter comunhão na igreja, amar a comunhão com os santos. Temos, meus irmãos, porque aqui nós conhecemos também o amor de Deus, quando um ajuda o outro, quando um ora pelo outro, quando um sustenta o outro, quando um exorta o outro, quando eu tenho que perdoar, quando eu tenho que pedir perdão, quando eu tenho que, muitas vezes, relevar algumas coisas para poder manter a paz. Aprendemos, e aqui nós cultuamos a Cristo Jesus em comunidade, e aqui nós exercemos os nossos dons, que Deus nos deu, que o Espírito Santo nos deu, que recebemos. Então, meus irmãos, nós podemos confiar e ser grato a Ele em todo o tempo. Talvez você esteja vivendo uma porta fechada, enfrentando uma tempestade, sentindo-se sem direção, sem rumo, lutando contra a solidão, contra a dor do coração. Talvez esteja assim. Mas Deus está dizendo hoje para todos nós: eu cuido de cada detalhe da sua vida, eu cuido de você. Não é um discurso motivacional e nem um discurso de autoajuda, mas é uma verdade bíblica que Deus prometeu. O seu futuro não está nas mãos do acaso dessa vida. Essa vida não é um acaso. A gente não canta, deixa a vida me levar. A vida leva eu, né? Não fala. Nós falamos: Deus, a minha vida está nas suas mãos, porque Tu és um Deus soberano, que criou os céus e a terra e todo o universo, e que me criou. E o Senhor sabe do que eu preciso, sabe das minhas limitações, sabe daquilo que eu mais temo, sabe daquilo que eu necessito, e eu posso confiar que o Senhor não me abandonará e estará comigo, me sustentando nessa tempestade, até que eu possa passar até o outro lado com segurança, sabendo que o Senhor está comigo e chegarei ileso. Esse é o Senhor que nós servimos. É um Senhor que cuida, que livra sim a tempestade, da tempestade, livra. É um Deus que cura da doença, mas é um Deus que também te sustenta a suportar essa doença. É um Deus que te livra da solidão, mas também é um Deus que acompanha você quando você estiver passando por ela. É um Deus que abre as portas financeiras e te faz sossegar de uma maneira ali que você fala: ufa, estou num conforto financeiro tranquilo. Mas também é um Deus que te ajuda a viver aqueles momentos difíceis, financeiros, e que você talvez não sabe nem o que fazer. É um Deus que está conosco todos os dias, no meu relacionamento, no meu trabalho, nos meus estudos, no ministério, na minha liderança, naquilo que eu faço. Deus está comigo. Deus, Ele é eterno. E se Deus vos escolheu,
Se Deus vos elegeu, Ele não vai te abandonar. Isso é certeza. Isso não é achismo. E não é nem palavrinhas de determinação, mas é uma palavra de promessa, que Deus nunca há de abandonar os seus. E tudo que sobrevém a nós, não vem fora de medida, porque não vem tentação para nós, a não ser humana, e não vem mais daquilo que a gente não possa carregar, mas junto Deus dará também a nós o escape. Também Deus não prometeu que você vai passar muitas vezes sorrindo, às vezes você vai chorar, mas esse choro será enxugado com as mãos preciosas de Cristo Jesus, cada lágrima, cada dor, porque é o Deus o qual nós servimos, um Deus eterno de amor, que cuida dos seus, e que está pleiteando, está lutando, está a cada dia à frente dos seus, para proteger e direcionar os caminhos. O que você precisa hoje é confiar e se submeter ao senhorio de Cristo. Às vezes, parar de questionar e falar: Senhor, ajude-me a vencer este momento, ajude-me a andar nessa batalha. Não estou entendendo nada, sinceramente, sendo bem sincero, porque Ele conhece seu coração. Não adianta falar a palavra bonita tentando que a gente lubridie a Deus ou engana a Deus. Não, sinceridade: Senhor, eu não estou entendendo bulufas do que está acontecendo, mas se está acontecendo, eu sei que o Senhor está no controle. Se há alguma coisa a mudar no meu caráter, que o Senhor mude e leva-me numa mudança, o qual o seu nome será glorificado. Se é algo que está fortalecendo minha fé, amém, Senhor, fortaleça. Se é algo que o Senhor já está direcionando por outro caminho, porque o Senhor sabe que se eu permanecer nesse caminho, vai ser um caminho de morte, amém, Senhor, mas me ajude. O que nós devemos fazer é submeter-se ao senhorio de Cristo Jesus. É o único caminho. Fora isso, é desespero.